Durante meses, os cientistas acreditaram que eles compreendiam o ritmo do Atlas de Thales, um estranho visitante das profundezas interestelares. O espaço se aproxima do nosso Sol, mudando forma, clareamento, escurecimento, comportamento. Como nada que já tenhamos gravado antes, mas então algo aconteceu. Algo sutil, mas poderoso o suficiente para congelar equipes inteiras de pesquisa em silêncio. Novas observações revelaram estruturas que não deveriam existir, movimentos que desafiam a mecânica celeste e a química, assinaturas que vão muito além, os limites do que chamamos de comum evolução cósmica. Esta noite você e eu vamos dar um passo, naquela tênue linha entre o que a ciência pode explicar e o que é desesperadamente a esperança ainda é natural. Porque os últimas imagens do Hubble Amador, telescópios e a sonda ESA revelam pistas que simplesmente não pertencem ao caso, para um corpo de comentários típico. E quanto mais perto o Atlas chegar, mais, inegavelmente, suas anomalias se tornam evidentes. Isto é, o momento em que o mundo para, quando a especulação torna-se inevitável e quando o universo sussurra um lembrete. Não temos o controle aqui. Algo está acontecendo. Aproximando-se e sua mensagem, seja ela qual for, está oculta em seu comportamento, seus fragmentos e sua precisão perturbadora. Então fique tranquilo, porque é disso que você está prestes a fazer. Descobrir isso pode mudar a sua perspectiva. Todo objeto que flutua entre estrelas. A primeira onda de choque não veio de teoria ou especulação, mas a partir da matéria-prima, imagens inegáveis. Pela primeira vez, a humanidade capturou imagens de alta resolução, de 3 Atlas enquanto se aproximava do Sistema Solar Interno, ou novo Hubble. Observações. Foto tirada a apenas 286 mil quilômetros da Terra. Exibiu algo profundamente inquietante. Um coma com a forma de lágrima estendendo-se em direção ao Sol, acompanhado por uma anticola apontando na direção errada, jatos explodindo como se pequenos vulcões criogênicos fossem disparando debaixo da sua superfície e estruturas que não se alinhavam com o próprio núcleo. Estes não eram artefatos ou truques de processamento, eles foram consistentes em todas as exposições, instrumentos e observadores. Mesmo amadores, astrônomos munidos de modestos, telescópios capturaram imagens bizarras de múltiplas histórias. Formações, incluindo uma proeminente anticola extensa impossível de confundir. Mas então veio a opinião do provável da ESA. Trace, Atlas iluminado como uma auréola brilhante emergindo caudas duplas em poucos dias antes de sua maior aproximação ao Sol. Qual é o problema? A sonda teve que usar sua antena como escudo térmico, desacelerando transmissão de dados tão drasticamente que os cientistas precisarão de meses para baixar o arquivo. Tudo isso significa o que estamos vendo. Agora é apenas o começo. Já, essas primeiras imagens sugerem algo interno. Processos e comportamentos estruturais que não cabem dentro da caixa de um simples viajante interestelar gélido. Cada quadro parece sussurrar que há algo mais. Acontece algo por baixo do coma. Algo direcionado, preciso e perturbadoramente consistente. Justo quando os cientistas estavam tentando digerir o estranho coma em forma de lágrima, chegou mais uma revelação. E desta vez, foi mais impactante do que qualquer um esperava. O astrofísico Avillo analisou o novo dados do Hubble e propôs uma hipótese como, por mais controverso que seja matematicamente convincente, o Atlas de 3 pode ser acompanhado por um enxame de macroscópicos. Fragmentos permaneciam apenas dezenas de milhares de quilômetros do corpo principal. Esses fragmentos parecem se comportar diferentemente do objeto principal. Especificamente, eles são não afetados pela não gravitacional, aceleração que empurra sutilmente 3 Atlas fora de sua trajetória puramente gravitacional. Como resultado, o enxame deriva ligeiramente, mais perto do Sol, exatamente como o lóbulo previsto, alinhando-se perfeitamente com a forma e extensão da anticola, capturadas nas imagens mais recentes. Essa coincidência é estatisticamente impressionante. Fino e a precisão com que a aceleração modifica a trajetória do Atlas de 3 olhos é uniforme. Mais suspeito. Lo argumenta que tal perfil de aceleração estranhamente perfeito poderia, pelo menos em teoria, guiar o objeto precisamente em direção a Júpiter, esfera de colinas, uma região ideal para implantando sondas micrométricas ou realização de estudos gravitacionais. Os organismos naturais raramente atingem esse nível de precisão. Enquanto Loab abertamente reconhece a possibilidade de uma explicação natural, ele também não ignora a alternativa. Se o enxame for real, poderia representar fragmentado, material, ou poderia ser algo distribuídos intencionalmente funcionando em harmonia com o objeto principal. Os cientistas tentam manter-se cautelosos, mas a matemática é fria e implacável. O comportamento não condiz com a situação. O modelo de comentário padrão. Algo mais está moldando sua trajetória. Se as anomalias estruturais não fossem, chega a impressão digital química de 3 Atlas deslocaram todo conversa levada a um novo patamar.
rádio. Observações do ALMA detectaram níveis excepcionalmente altos de metanol, combinado com cianeto de hidrogênio, moléculas que desempenham papéis críticos em formando aminoácidos, açúcares e componentes do DNA e do RNA. Essa proporção não é comum, é excepcional. Sugere que o Atlas de Three não é apenas uma rocha errante, mas portadora de material prebiótico, uma semente da vida, vagando pelo cosmos. Isso por si só já seria monumental. Mas a descoberta ocorre à sombra de um avanço paralelo. Amostras de o asteroide Bennu apresentou faixas de glicose e até mesmo estruturas poliméricas nunca vistas, antes confirmando que a construção da vida, os blocos não são exclusivos da Terra. Propriedade, mas ingredientes universais, espalhados pelo espaço. Quando você conecta a complexidade orgânica de Bennu com química interestelar de Trace, Atlas, a implicação torna-se inevitável. Panspermia, a teoria de que a vida, componentes espalhados por galáxias em cometas e asteroides, movimentos da especulação marginal à realidade tangível, realidade. Três Atlas carregam a assinatura química de um jardineiro cósmico, espalhando moléculas essenciais em todos os lugares. A gravidade e o tempo permitem. E, no entanto, o objeto também demonstra ser antinatural. Precisão e fragmentação anômala. Isso levanta uma questão incômoda, né? A panspermia é meramente um processo natural. Ou será que isso poderia ser projetado? O universo pode ser muito menos aleatório e muito mais intencional do que acreditamos. À medida que o Atlas de Três Olhos avança em direção às abordagens mais próximas, primeiro à Terra, depois para Júpiter, seu comportamento se torna cada vez mais difícil de reconciliar com os modelos tradicionais. Postar, periélio, seu brilho começou a pulsar. A cada 16 horas, não devido à sua fraqueza, núcleo, mas devido à liberação periódica de gases, jatos sincronizados com seus rotação como uma batida cardíaca cósmica. Anomálias continuam se acumulando a partir de sua trajetória precisa através do planeta. Avião para seu alinhamento perturbador com esfera de colinas de Júpiter. Alguns permanecem céticos, outros cautelosos, intrigados e alguns, como Lowe, ficam em cima do muro. A fronteira entre estes mundos, relutantes em descartar o que matemática e observação mantêm repetindo. No entanto, algo mais aconteceu. Mudou o tom de Lowe. O cientista que antes considerava abertamente o artificial, a hipótese da origem parece mais reservada, agora menos dispostos a se comprometer publicamente. Quase como se o peso das consequências finalmente alcançou a magnitude de suas alegações. Ainda assim, as equações contam uma história que não pode ser suavizado. O Atlas de Três Olhos é incomum. Seu caminho improvável e seu comportamento profundamente inconsistente com expectativas naturais. Nas próximas semanas, em dezembro, janeiro e início de 2026, novos dados determinarão se este objeto é uma relíquia cósmica natural ou algo que desafia as próprias premissas sobre as quais a astrofísica se baseia. E, uma vez que ultrapasse Júpiter, acelerando em direção ao abismo do espaço interestelar, poderá nunca mais estar ao nosso alcance. Esta é a nossa estreita janela de oportunidade, a nossa única chance de compreender se o Atlas III é apenas mais um visitante ou o primeiro mensageiro de uma inteligência cósmica que ainda não aprendemos a reconhecer. Dentre todas as estranhas características que o Atlas III apresentou, a anticola continua sendo uma das mais intrigantes. Ao contrário da cauda de um cometa tradicional que se estende para longe do Sol devido à radiação solar, essa estrutura se projeta em direção ao Sol, desafiando a intuição e revelando a complexidade subjacente do que está acontecendo perto do núcleo. Nas imagens mais recentes do Hubble e de observatórios amadores, a anticola aparece bem definida, extensa e notavelmente estável ao longo do tempo. Mas o que a torna tão fascinante não é apenas a peculiaridade visual, é a física por trás dela. A anticola se forma quando as partículas de poeira são tão grandes e pesadas que a pressão da radiação quase não as afeta. Elas se deslocam de forma diferente dos materiais mais leves, causando uma ilusão de cauda invertida. No entanto, em Três Atlas, essa estrutura não apenas aparece, logicamente, como se alinha perfeitamente com a posição prevista do hipotético enxame de fragmentos de Lowe. Isso significa que a anticola não é apenas uma cauda, mas sim um mapa. Ela reflete a distribuição física de fragmentos macroscópicos não voláteis que se desprenderam durante a aceleração não gravitacional do objeto. A forma, a consistência, a extensão. Elas reproduzem o modelo matemático tão fielmente que descartar a correlação se torna quase impossível. O que estamos vendo é o rastro visível de um mecanismo invisível que influencia o objeto, ainda que minimamente, enquanto ele se move.
E quando um desvio é precisamente o que leva o Atlas de 3 olhos em direção ao alvo improvável da esfera de Júpiter, a anticola torna-se mais do que uma característica, torna-se uma evidência. Quer a força surja naturalmente da desgaseificação ou de algo muito mais deliberado, a anticola é a assinatura de uma jornada que segue regras que estamos apenas começando a decifrar. Quando a sonda da ISA capturou imagens do Atlas de 3 olhos próximo ao periélio, os astrônomos esperavam análises rápidas, conclusões imediatas e informações relevantes para as manchetes. Em vez disso, depararam-se com um gargalo inesperado. A sonda foi obrigada a usar sua antena principal como escudo térmico para evitar ser queimada pelo Sol. Isso significou que os dados chegavam à Terra a uma taxa extremamente lenta, criando um suspense científico global sem precedentes com visitantes interestelares anteriores. Esse atraso tornou-se parte da história, pois, embora tenhamos apenas os primeiros quadros, um halo luminoso, indícios de caudas duplas e sutis gradientes de brilho, todos sabem que o verdadeiro tesouro reside nos dados instrumentais ainda não divulgados. Espectroscopia, mapeamento da densidade de gases, distribuição de poeira, geometria de Coma em alta resolução. Tudo isso está trancado em um cofre digital ao qual a Terra só terá acesso completo em fevereiro de 2026. Isso cria uma tensão singular. Os cientistas podem confirmar anomalias em tempo real, mas ainda não conseguem explicá-las. Eles conseguem observar indícios de padrões de desgaseificação, mas não conseguem determinar as proporções moleculares exatas. Detectam irregularidades estruturais na Coma, mas ainda não conseguem modelar a dinâmica do jato responsável por elas. É o equivalente astrofísico a assistir a um mistério se desenrolar quadro a quadro, sem que o final seja revelado. E esse atraso alimenta especulações. E se os dados que estão por vir confirmarem a hipótese do enxame? E se revelarem assinaturas térmicas incomuns ou orientações não aleatórias dos jatos? Ou, o mais perturbador, e se descobrirem um comportamento inconsistente com a sublimação natural? Até que o conjunto completo de dados seja obtido, a humanidade permanece coletivamente em suspense, suspensa entre o deslumbramento e a incerteza, aguardando que o universo revele a verdade em seu próprio ritmo. Um dos desenvolvimentos mais intrigantes em torno dos 3 objetos Atlas não é uma anomalia em uma imagem ou trajetória, mas sim uma mudança de tom, especificamente por parte de Avi Loab. Nos estágios iniciais da análise, Loab falou abertamente sobre a possibilidade de origem artificial, fazendo comparações com Oumuamua e destacando as peculiaridades estatísticas do comportamento do objeto. Mas agora, com o surgimento de mais dados, algo em sua postura pública mudou. Ele ainda reconhece a improvável precisão da aceleração não gravitacional, a trajetória estatisticamente extraordinária e a estranha consistência entre a previsão e a observação. Contudo, sua linguagem é mais cautelosa, quase contida, como se o peso das implicações o tivesse forçado a uma marcha científica lenta. Essa mudança é notável porque Low não é conhecido por temer controvérsias. Nesta fase da sua carreira, a reputação já não é a moeda de troca. O impacto, sim. Então, por que a cautela repentina? Por que a linguagem mais amena? É possível que as anomalias, embora reais, ainda se enquadrem no domínio do comportamento exótico, mas natural. Também é possível que os dados sejam demasiado incompletos para afirmações definitivas. Mas existe uma terceira possibilidade, raramente mencionada em voz alta, que as implicações sejam simplesmente demasiado grandes para serem anunciadas prematuramente. Quanto mais a comunidade científica investiga, mais estranho se torna o objeto e mais cuidadosamente os especialistas escolhem as suas palavras. Quer Low esteja a recuar para evitar interpretações erradas precipitadas, quer esteja a aguardar provas irrefutáveis, a sua mudança de tom amplificou o mistério em vez de o diminuir. Quando o cientista mais disposto a desafiar o consenso se torna invulgarmente cauteloso, o mundo presta atenção. Enquanto 3 Atlas se prepara para entrar no ato final da sua trajetória, a interação gravitacional com Júpiter, o mundo científico reconhece este momento como o ponto de virada definitivo. A esfera de influência de Júpiter não é apenas uma região de influência. É um porto gravitacional onde objetos podem ser temporariamente capturados, manipulados ou perturbados de maneiras altamente reveladoras. Visitantes naturais costumam passar por aqui com uma variabilidade caótica, mas 3A Atlas está se aproximando com uma precisão que perturba até mesmo os pesquisadores mais conservadores.
A trajetória do objeto o leva extremamente perto desse limite em 16 de março de 2026, uma data já marcada no calendário de todos os astrônomos. O que acontecer nesse momento poderá confirmar ou refutar anos de especulação. Se o objeto liberar fragmentos adicionais, esse comportamento corroboraria o modelo de fragmentação em enxame. Se sua trajetória se alterar de uma forma inesperada para uma interação puramente gravitacional, isso reforçaria os argumentos a favor de uma influência não gravitacional, possivelmente intencional. Se apresentar desgaseificação estruturada e sincronização com sua rotação, isso introduziria novas camadas de complexidade na modelagem de seu interior. E se nada de incomum acontecer, o objeto será lançado para o espaço interestelar profundo, tornando-se um enigma que jamais conseguiremos resolver. Mas, por ora, Júpiter representa o ponto de verificação final, a última chance de observar 3I Atlas antes que ele deixe o espaço para sempre. Seja natural ou artificial, benigno ou intencional, 3I Atlas está prestes a revelar algo crucial, algo que pode remodelar a forma como interpretamos todos os viajantes interestelares que o seguirem. Um dos comportamentos mais intrigantes que surgem após o periélio é a pulsação rítmica do Atlas de 3I. Um aumento e diminuição do brilho ocorrendo a cada 16 horas com impecável regularidade. À primeira vista, tais pulsações poderiam ser atribuídas à rotação do núcleo, mas os cientistas rapidamente descartaram essa explicação. O núcleo é muito tênue para produzir mudanças dessa magnitude. Em vez disso, a atenção se voltou para jatos periódicos de gás, que irrompem de regiões específicas do núcleo à medida que giram em direção à luz solar. Isso cria uma pulsação cósmica, uma expansão e compressão repetidas da coma que revelam uma complexidade interna mais profunda do que a esperada de um frágil remanescente interestelar. O mais notável não é apenas a estabilidade do ciclo, mas a natureza sincronizada dos jatos, como se o objeto tivesse aberturas estruturalmente definidas, posicionadas em locais geometricamente significativos abaixo de sua superfície. Esse comportamento levanta uma questão crucial. Por que um objeto formado caoticamente em uma nuvem molecular distante desenvolveria tal simetria? Jatos deveriam ser desordenados, irregulares e transitórios. Mas o 3I Atlas parece pulsar em um ritmo quase como uma máquina que respira em sincronia com sua própria rotação. Quer isso resulte de camadas internas, bolsas térmicas ou algum ritmo estrutural desconhecido, o fenômeno traz à tona indícios de uma arquitetura interna mais profunda que ainda precisa ser decifrada. Outro detalhe sutil, porém notável, surge ao observar a trajetória de 3I Atlas. Ela se alinha de forma quase perturbadora com o plano da eclíptica, o disco plano onde os planetas orbitam. Objetos interestelares naturais normalmente chegam com inclinações aleatórias, atravessando o sistema solar em ângulos irregulares. Mas 3I Atlas percorre uma trajetória que espelha a arquitetura da nossa vizinhança planetária, como se sua aproximação fosse coordenada com as vias gravitacionais do nosso sistema. Esse alinhamento torna-se ainda mais suspeito quando combinado com seu futuro encontro próximo à esfera de Júpiter. A maioria dos cometas vagueia de forma imprevisível, mas o Atlas III comporta-se como um visitante que sabe para onde está indo, percorrendo o plano solar com uma precisão assombrosa. Isso leva os astrônomos a questionarem se o alinhamento é uma coincidência extraordinária, um resquício de seu ambiente de origem, ou o resultado de forças não gravitacionais que moldam sutilmente sua trajetória. Quando objetos exibem um movimento tão calculado, isso desafia nossas suposições sobre a aleatoriedade nas trajetórias interestelares. Quanto mais precisamente o Atlas desliza pela eclíptica, mais difícil se torna ignorar o tênue sussurro de que talvez, apenas talvez, essa trajetória não seja acidental. Embora grande parte da empolgação venha do que já vimos, o verdadeiro ponto de virada está a apenas algumas semanas de distância. De acordo com o cronograma apresentado no documento, entre o final de 2025 e as primeiras semanas de 2026, espera-se a chegada de uma grande quantidade de dados provenientes de instrumentos baseados em Marte e de diversos observatórios terrestres. Esses conjuntos de dados oferecerão maior clareza sobre a estrutura da coma, proporções químicas, padrões de ejeção de poeira e, possivelmente, anomalias térmicas que os telescópios atuais não conseguem resolver.
Essa janela de tempo que se aproxima é crucial porque a geometria do objeto, a visibilidade da cauda e o comportamento rotacional estão mudando rapidamente à medida que ele se afasta do sistema solar interno. Não apenas os ângulos irão mudar, mas os jatos que alimentam suas variações podem revelar novas assimetrias ou colapsar completamente conforme o núcleo esfria. Os observadores sabem que, uma vez que 3E Atlas ultrapassa uma certa distância, o estudo detalhado torna-se praticamente impossível e o objeto começa a retornar ao anonimato da noite interestelar. Isso faz destas próximas campanhas de observação um estreito corredor científico, um breve momento em que o universo nos permite um último olhar direto. E tudo o que ainda temos para responder sobre sua origem, sua composição química e suas estranhas peculiaridades dinâmicas depende inteiramente do que emergir durante essa janela de oportunidade. A expectativa não é apenas técnica, é existencial. Esta é a última oportunidade de capturar o objeto antes que ele ultrapasse para sempre a compreensão humana. Após sua aproximação gravitacional com Júpiter em março de 2026, o 3M Atlas acelerará para fora com uma velocidade tão alta que se tornará permanentemente inalcançável. O documento enfatiza que, uma vez ultrapassada a influência de Júpiter, o objeto não encontrará nenhum outro corpo planetário capaz de alterar sua trajetória. Ele continuará se afastando a dezenas de quilômetros por segundo, ficando além do alcance de qualquer sonda que a humanidade possa lançar por gerações. Isso transforma o Atlas 3E de um mistério temporário em um enigma permanente, uma mensagem cósmica em uma garrafa, à deriva no oceano da galáxia. Os cientistas sabem que quaisquer respostas que não forem extraídas agora permanecerão sem resposta, aprisionadas dentro de um corpo celeste em rápida trajetória rumo à escuridão. A ideia de que um objeto tão anômalo, exibindo jatos irregulares, um enxame de fragmentos, aceleração precisa, rica composição química orgânica e um alinhamento extraordinário, possa simplesmente desaparecer é quase poética em sua frustração. Essa é a realidade agridoce dos visitantes interestelares. Eles oferecem vislumbres, pistas, fragmentos incompletos de uma história mais antiga que nosso filho. E então desaparecem no vazio. A urgência não é um exagero dramático, é uma verdade prática. Quando a 3I Atlas desaparecer além dos limites da observação, a humanidade será forçada a esperar pelo próximo mensageiro interestelar, o 4, cuja chegada permanece incerta pelo cosmos. O tempo está se esgotando e a 3I Atlas não vai esperar por nós. No fim, 3 Atlas nos deixa à beira de algo muito maior do que um simples visitante interestelar. Cada nova imagem, cada jato estranho, cada fragmento à deriva ao seu redor, cada molécula escondida em sua coma, tudo isso compõe um quadro que se recusa a se encaixar perfeitamente em qualquer uma de nossas confortáveis categorias científicas. Ele se comporta como um cometa até que deixa de se comportar. Segue as leis da gravidade até que forças sutis a impulsionem para alinhamentos impossivelmente precisos. Carrega a química da vida, mas move-se com o ritmo frio e calculado de algo projetado. Essas contradições não são sinais de confusão, são sinais de descoberta. Porque o que 3 Atlas realmente representam não é uma resposta, mas um limiar. Um lembrete de que estamos apenas começando a compreender o teatro do espaço interestelar. E que objetos como este, repletos de anomalias, pulsando com mecanismos ocultos, à deriva em trajetórias improváveis, podem ser muito mais comuns do que nossa breve história científica nos levou a crer. À medida que se aproxima de Júpiter, conforme os dados de sondas e telescópios chegam, e conforme sua tênue luz começa a se dissipar na escuridão além do nosso sistema, uma verdade se torna incontornável. Este objeto mudou a conversa. Independentemente de sua origem ser natural ou intencional, aleatória ou proposital, benigna ou extraordinária. 3 Atlas já obrigou a humanidade a reconsiderar os limites da física, da química, da biologia e até mesmo a possibilidade de engenharia cósmica. E isso por si só é monumental. Não é a resposta definitiva que as pessoas anseiam, mas a faísca que acende perguntas mais profundas. O tipo de pergunta que impulsiona as civilizações a olhar para o céu com renovada urgência e imaginação. Em breve o Atlas de 3 olhos desaparecerá, rumando para o abismo a uma velocidade que jamais conseguiremos igualar. Mas o mistério que deixa para trás
permanece como uma bússola apontando para o nosso futuro. Um lembrete de que o universo não é silencioso, não é previsível, não terminou de nos surpreender. Se este foi apenas o terceiro visitante interestelar já registrado, imagine o que o 10º trará, ou o 50º, ou o 100º. Em algum lugar lá fora, Fori já está a caminho, carregando seus próprios segredos, suas próprias anomalias, seu próprio desafio a tudo o que pensamos saber. E quando chegar, estaremos observando, prontos, curiosos, transformados. Se você quiser continuar explorando esses mistérios conosco e estiver aqui no momento em que a próxima descoberta for feita, inscreva-se, ative as notificações e fique ligado neste canal, porque o universo está falando mais alto do que nunca, e juntos vamos ouvir.